Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Dileto e amado ouvinte deste programa, que alegria podermos começar esta quarta-feira elevando o nosso coração a Deus. Você que está enfraquecido, com doença, com alta idade, acamado, você que está no hospital nos ouvindo, você que está no presídio também escutando esse programa, você aqui da nossa Diocese de Formosa, você que está em outras localidades do Brasil, vocês que estão aí na América, nos Estados Unidos, a quem eu agradeço muito os grupos que promovem a expansão do nosso programa aí nos Estados Unidos, no Canadá, em outros países aqui da América e também na Europa, na África, no Oriente Médio, onde nós temos os nossos queridos brasileiros católicos e até mesmo de outras denominações e que rezam conosco. Eu agradeço a participação também de muitas pessoas de outras religiões que escutam o nosso programa. Deus abençoa você e abençoa também a sua família. E abençoa sobretudo os católicos afastados da igreja para que voltem à igreja. Nós precisamos da igreja. Não importa os problemas que tem na sua paróquia, as dificuldades com o seu pároco, volte à igreja. Católico precisa ser humilde. E essa humildade ela tem que entrar no nosso coração de sacerdotes, padres e bispos, diáconos, religiosos. Nós precisamos ser carregados de humildade, da humildade de São José, para permanecermos firmes até o fim. Como eu sempre repito aqui, não é fácil ser católico, porque a igreja não existe para nos agradar. É nós que devemos agradar a Deus através da igreja. Isso é muito claro na nossa mística, na nossa espiritualidade católica. E ninguém está na igreja por causa de bispo, por causa de padre. Não, nós estamos na igreja por causa de Cristo. Se você não concorda com o padre da sua paróquia, com o jeito, mas participe, não deixe de participar. Faça essa penitência, faça todo o esforço possível para você morrer católico e em comunhão com a igreja, em comunhão com o Papa, com os bispos, em unidade com a nossa igreja. Tem muita gente que escolhe o caminho errado, que é o caminho da apostasia, que é o caminho do sedevacantismo. Esse não é o caminho nosso. O caminho nosso é de comunhão. Mesmo que a gente sofra, mesmo que tenhamos dificuldades com a aceitação, às vezes, da maneira de ser do nosso bispo, do nosso pároco, mas a gente não vai afastar da comunhão no corpo místico de Cristo. Porque todos nós, e essa é a vontade de Deus, a vontade de São José, todos nós, como está escrito no livro aqui, Corpo Místico de Cristo, Fulton Sheen, na página 311. Todos nós devemos estar carregados de zelo pelas almas, como nós já vimos ontem. Que melhor forma de se consumir e ser consumido do que atrair almas para o amor do seu Senhor, do seu Deus? O mundo tem em alta reputação os médicos, que restabelecem a saúde aos doentes, os professores que inculcam o conhecimento aos analfabetos, os assistentes sociais que reparam pobres vidas desfeitas e os cientistas que dilatam as fronteiras do nosso conhecimento. Tudo isso é nobre. Mas dado que existe uma vida para além desta, relembramos que há no livro da vida, em letras de ouro, os nomes daqueles que pelas almas fizeram o que os outros fazem pelo corpo. Veja a importância desse pensamento. Se nós temos essas pessoas aqui citadas tão importantes, indispensáveis na nossa vida, médicos, cientistas, professores, enfim, o controlador de voo dos aviões, os nossos irmãos que
trabalha na limpeza pública das nossas cidades. Todos são importantes. Todos. Ninguém pode dizer que as profissões, que o comércio, que os empresários não são importantes. Mas há um trabalho também importante, porque esses cuidam daquela parte que dá-nos a satisfação, o conforto do corpo, do bem social, do bem familiar. Mas esse bem espiritual, o bem de fazermos parte do corpo místico de Cristo, isso é através do apostolado. O apostolado do sacerdote, do bispo, dos leigos, dos religiosos. O coração de Cristo mantém na caridade eterna aqueles médicos e cirurgiões espirituais, que devolve a graça aos pecadores, doentes, que erradicam o cancro do erro para que a verdade possa crescer. Aqueles mestres que traz o conhecimento da graça aos eruditos, aquelas religiosas da caridade que transformam madalenas em santas e aqueles missionários que dilatam as terras do reino de Cristo. Aqui nós podemos lembrar essas irmãs de caridade, as irmãs de Madre Teresa, por exemplo, que trabalha com os pobres mais esquecidos, mais abandonados. Inclusive aqui em Formosa, elas vêm de tempo em tempo na paróquia Santo Expedito para visitar as pessoas doentes, sofridos ali daqueles bairros da paróquia, ajudando as pessoas a encontrar no sofrimento um sentido para as suas vidas. Isso é grandioso, nós não podemos esquecer isso. O trabalho da Legião de Maria, de visitar de casa em casa as pessoas, rezar o terço, a pastoral da pessoa idosa, cuida dos idosos, a pastoral da criança, que cuida das crianças, a pastoral da evangelização, as pessoas que vão de casa em casa, levando o Evangelho de Jesus, estando cada vez mais próximas desta bondosa graça de Cristo que é levada aos corações. Quantos apostolados importantes nós temos? A catequese, por exemplo, a evangelização, a pastoral familiar. São serviços maravilhosos, o apostolado da oração. Enfim, todos esses trabalhos, um grupo de oração que acolhe os que estão agoniados, sofridos, tristes, desanimados. Quantos serviços bonitos nós temos, pessoas que rezam o terço de casa em casa, que leva Jesus ao coração das pessoas. Isso não tem preço. Esse deve ser o grande interesse dos nossos corações, levar as almas a Deus. Se a gente pega as diretrizes da evangelização da igreja no Brasil, que os bispos aprovam de 4 em 4 anos, lá começa com o verbo evangelizar. Evangelizar é levar Cristo aos corações, é despertar as pessoas do sono, da mediocridade, da preguiça, do paganismo, para a comunidade, para o lugar dos sacramentos, para o altar de Deus, para a pia batismal, para levar as pessoas a essa graça do amor de Deus. Mas talvez, meu prezado ouvinte, dentro da sua casa está precisando da sua ação. Filhos que estão nas drogas, filhos que estão na prostituição, na vida imunda do pecado, do homossexualismo e de tudo mais, e precisa do apoio, almas que estão morrendo às vezes ao nosso lado. Dobre os joelhos, reze mais, peça intercessão pelo seu marido, pela sua mulher, pelos seus filhos, pelas suas filhas, que não estão bem com Deus. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Não há apostolado que dê certo se não tiver alicerçado no poder da oração. Pensemos nisso e coloquemos em prática esse grande dom, o dom de evangelizar e de levar as almas a Deus.
Neste momentinho da palavra, eu gosto de visitar aqui a liturgia diária e pegar um versículo que nos ajuda a entrar nesta comunhão com Deus. Na antífona de entrada da missa desta quarta-feira, nós temos uma citação do Salmo 53, o versículo 6 e o 8, que nos ajuda a compreender isso. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com alegria. Penso que o conteúdo desta citação bíblica do Salmo 53 corrobora isso que nós falamos. Eu só posso ajudar as almas a irem a Deus se realmente eu estou amparado pela força divina, pela graça do Espírito Santo, pois é o Senhor que nos sustenta. Mas Deus precisa das suas mãos, dos seus pés, do seu coração, da sua mente, da sua inteligência, para esse trabalho de santificação. Eu vejo crescer enormemente o número de médicos católicos no Brasil que evangelizam nas pastorais, nos serviços, com seu testemunho. Nós tivemos recentemente aqui em Formosa a presença da doutora Filó, que é uma pediatra maravilhosa. Aqui mesmo em Formosa nós temos médicos maravilhosos que dão testemunho de Deus. É bonito quando você vê o médico que vem à missa comungar, porque ele sabe que precisa dessa proteção de Deus para estar ali diagnosticando as doenças, realizando uma cirurgia, aplicando uma anestesia. Precisa desta luz para iluminar esse trabalho, bem como os nossos juízes, desembargadores, nossos advogados, promotores de justiça, católicos de fé. Tem muitos que escutam o nosso programa e eu agradeço imensamente a presença deles, que estão mergulhados nesses conflitos mais complexos, que é o mundo da justiça e do direito. E eles vêm à missa, escutam o nosso programa, rezam conosco, para poder ter a ciência de como agir, de como trabalhar as bênçãos de Deus na vida das pessoas. E assim são empresários, são servidores públicos, são as pessoas mais simples. Todos precisamos desse resguardo de Deus em nós para a gente não errar. Nós não podemos errar. Nós precisamos acertar e caminhar com Jesus na esteira do caminho estreito, ajudando com o nosso testemunho, com a nossa palavra, com a nossa ação, as almas chegarem a Deus. Vamos fazer isso? Vamos nos dispor mais a Deus? Que o Senhor abençoe você que reza comigo nesta manhã, para que sejamos realmente servos, fiéis e contundentes na nossa missão. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai de bondade eterna, abençoa, Senhor, o ouvinte deste programa, de perto e de longe. Santifica as almas que acompanham a nossa meditação todos os dias. E dai-lhes, Senhor, o conforto espiritual, a libertação e a paz de todos os males do corpo e da alma. O Senhor volva para ti a libertação de todos os seus sofrimentos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um dia na luz, com muita paz. Fique com Ele.